Estamos de volta com o programa Comunidade, Grupo Roberto Donner de Comunicação, Júnior. Agora são 11 horas e 23 minutos. Vocês estão vendo aqui o comandante do Comando Regional 2 da cidade de Várzea Grande, Coronel Paredes. Coronel, deixa eu dar um bom dia para o senhor, tudo bem? Tudo bem? Comandante, o senhor tem uma missão agora que foi lhe atribuída. Comando Regional 2 envolve quantas cidades? Nós temos Várzea Grande, nós temos a região de Nobres, né? Rosário Oeste, Rosário, Poconé, Livramento. 5 municípios na tua responsabilidade. Acorizal. 6. Acorizal. Os também. Grandes municípios dessa região, né? E tem os vilarejos, que compõem também o comando regional. O de Várzea Grande, juntando esses 5 que tem aí, os 6 que tem, Várzea Grande é o que requer uma maior atenção? Várzea Grande é o nosso município que é o município que mais nos preocupa em função dos problemas que nós temos lá. O senhor chegou na cidade de Várzea Grande para esse comando agora, mas o senhor já é coronel, já é policial militar. Quais são os desafios, Coronel Paredes, em Várzea Grande? Antigamente, o 4º Batalhão foi a primeira unidade que eu servi como oficial. Depois de vir da academia, foi a primeira unidade que eu servi, foi o 4º Batalhão. Várzea Grande cresceu muito, eu tenho andado pelos bairros, Várzea Grande cresceu muito. E esse crescimento foi desordenado. Isso traz alguns fatores que induzem a criminalidade e violência. Então esse é o grande problema de Várzea Grande. Nós precisamos reestruturar os bairros, né? Isso não é função da Polícia Militar, eu sei, mas esse crescimento desordenado levou a uma série de consequências no fator tranquilidade da população. Quais setores, quais situações de desorganização que o senhor pondera? É só problema de urbanização, né? Iluminação pública, urbanização das vias, pavimentação asfáltica. Tem locais que as nossas viaturas não conseguem entrar, ou, por exemplo, se conseguem entrar, a vida útil da viatura é reduzida ao extremo em função de quebra de peças, né? Problema de manutenção da viatura. Bom, o Coronel Paredes esteve fazendo a sua primeira reunião com o CONSEG da cidade, que é o Conselho de Segurança, e nós vamos ver como é que aconteceu essa reunião, o que foi discutido por lá. Vamos ver. Há cerca de 2 meses à frente da 2ª Região Militar, em Várzea Grande, o Coronel Paredes realizou ontem à noite a primeira reunião com lideranças comunitárias. Além dos líderes, participaram também os presidentes dos conselhos de segurança. Presidente, como é que é a sua expectativa? O Coronel Paredes ele está disposto a continuar o que já estava sendo feito através dos outros comandantes. E sempre com o nosso apoio, sempre com o apoio de todos os conselhos de segurança de Várzea Grande. Vocês estão participando ativamente da elaboração do programa, desses projetos? Nós estamos começando, como eu falei, é início de comando, e nós estamos tomando pé da situação que ele vai passar hoje para nós nessa reunião, e daqui nós vamos partir para o trabalho efetivamente com ele. Os pontos mais críticos levantados, por exemplo, aí na sua região? Olha, aqui nós temos roubos, furtos, que é a área central, né? Porque a área comercial, a área bancária, então é o que mais hoje nós preocupamos, é isso. Quais são os principais pontos ali da Grande Paula que você verifica na questão de segurança pública? Olha, os bairros que eu presido, né, no CONSEG é o Jardim Paula 2, Jardim Paula 1, Nova Várzea Grande e Frutal de Minas. Pois é, e os pontos críticos que vocês devem levantar para trazer para a reunião e tentar resolvê-los? Olha, na estatística da Polícia Militar, o Jardim Paula 2 está como um bairro em nível médio. Nível médio em questão de violência, né? O que significa isso? Olha, a gente tem tentado, né, buscado, através da comunidade, através do conselho, buscar soluções para resolver essa situação. Mas a gente trabalha em parceria, né, com a Polícia Militar, nós trabalhamos em parceria com eles, nós trazemos essas demandas, né, para a capitã que cuida da nossa região, para que eles possam fazer estudo, para que eles possam trabalhar, né, para ver que pontos eles possam estar trazendo para poder amenizar essa situação. O comandante da Polícia Militar em Várzea Grande foi posto a par das carências em vários bairros com relação à segurança pública. Coronel, uma importante reunião, né, com a comunidade para se levantar pontos críticos e tentar solucioná-los. Nós vamos esse primeiro contato, conhecer os representantes das comunidades, né, verificar o que nós podemos fazer para atendê-los um pouco melhor e aí, a partir daí, iniciar um trabalho de uma série de programas que nós temos que
induzir aqui na cidade para ver se melhora os índices de criminalidade e violência. As imagens são de Oswaldo Pereira, reportagem de Nus Amorim para o programa Comunidade. Comandante, agora o senhor está identificando as pessoas que fazem parte dos CONSEGs, eles se trazem essa situação. O que precisa mudar na cidade, o que precisa mudar na atuação da polícia para conseguir resultados que o senhor almeja? Várzea Grande é uma cidade, se nós compararmos Várzea Grande e Cuiabá, é uma cidade que tem alguns problemas sociais característicos da cidade, né? Então, nós temos uma deficiência muito grande de área de lazer, os programas sociais, eles quase não existem. Se existem, são programas por voluntariado de determinada pessoa que tem uma atuação específica em determinado bairro, algumas pequenas escolas de futebol com a comunidade, mas é uma atuação voluntariada. Então nós estamos tentando trabalhar como indutores de implantação desses programas sociais. Os nossos jovens, né? Existe uma faixa etária que nós precisamos atender, né? Nós vamos trabalhar muito firme nas escolas. O PROERD tem uma atuação forte, nós tentaremos aumentar esse padrão de atuação do PROERD, que é um programa bastante eficiente nos seus resultados, né? E esses problemas, eles acabam servindo. Eu, quando era menino, ouvia dizer que cabeça parada, oficina do diabo, né? Então nós temos que ocupar a cabeça dos nossos jovens. Pesquisas têm provado que os programas sociais que têm uma característica ligada, né, que tem alguma ligação com esporte, com arte, eles dão resultados plenos, eles são fatores efetivos de prevenção primária de criminalidade e violência. Então nós vamos tentar trabalhar como indutores, por isso que nós estamos reunindo com as comunidades, vamos procurar as instituições políticas da cidade, do município, né, para tentar efetivar esses programas no município e tentar, naquilo que é missão da Polícia Militar, melhorar os índices que nós temos hoje. A infraestrutura, o senhor tem de trabalho, viaturas, homens, para fazer esse trabalho que o senhor pensa? Não é o que eu gostaria de ter, mas é o que eu tenho. Eu normalmente não costumo reclamar muito desse tipo de coisa, até porque são problemas que vêm se arrastando aí há algum tempo, né? Então, com o que nós temos que otimizar. E é isso que nós vamos buscar fazer. Ou qual que seria a prioridade lá dos bairros? Vocês têm uma prioridade em atuação? Olha, os bairros que apresentam o maior número de ocorrências? A ideia nossa é pegar os pontos que nós temos, os índices estão no pico dos índices de criminalidade e violência, e atuar nesses bairros. São Mateus e região é uma delas, né? A área central, nós estamos aí nos aproximando do período onde as compras o volume de dinheiro circulante tende a aumentar, então nós vamos dar um reforço a partir do 1º dia de dezembro, já visando a segurança na área comercial de Várzea Grande, né? E sem abandonar os outros bairros. Isso aqui é o mais importante, que seja bem explicado. Comandante, teve nessas imagens agora há pouco que o senhor estava participando lá no CONSEG, eu vi o professor Clóvis, que é um diretor de uma escola estadual na região do Parque do Lago. Pode voltar as imagens enquanto isso? Vamos ver a imagem do CONSEG, onde aconteceu a primeira reunião com o novo comandante. Olha lá, aquele lá, segundo lá, que é o Clóvis. Ele fez algumas reclamações no passado, veio aqui na TV, procurou a polícia, fez a ocorrência, a SEDUC nem procurou por ele. Mas, enfim, não é... Ele é um número da estatística, mas ele mostrou o seguinte, que nas escolas, infelizmente, muitos que deveriam ir para estudar acabam aprontando, entrar na escola, pincharam. Existe já essa atuação? O senhor está pensando em alguma coisa nesse sentido? Em função de algumas alterações na transição de troca de comando, o policiamento escolar foi retirado. Nós vamos retomar esse policiamento, né, para poder cobrir determinadas situações emergenciais, né? Esse policiamento tende a voltar. Agora, as escolas também, né, nós temos que entender que as escolas também precisam adotar algumas medidas, né, de retomada da autoridade do professor, controle de ingresso de alunos, né? O acesso, dificultar o acesso geral dos indivíduos na rua à escola, né? Então, horário de entrada, controlar esse horário de entrada. Por isso é que nós estamos nos reunindo com a comunidade, inclusive com os diretores de escola. Nós vamos restabelecer o policiamento escolar, porém, nós precisamos que eles colaborem também, porque só a Polícia Militar não vai resolver o tipo de problema que eles têm. O senhor, nessa troca de comando, o senhor assumindo o comando Regional 2, o senhor já efetuou algumas mudanças ali naquela região do 4º Batalhão?
Olha, nós estamos mudando, efetuando algumas alterações administrativas, otimizando, né? Mas a priori, os comandantes de unidade que eu tenho, sem desmerecer os demais, eles são o que há de melhor na Polícia Militar, são de inteira confiança do comandante regional e do comandante da Polícia Militar. As pessoas dizem que a região do Parque do Lago, no Cristo Rei, é uma outra cidade dentro de Várzea Grande, lá tem o 25º Batalhão. O 25º Batalhão hoje, o senhor pretende mudar mudar a atuação de trabalho do 25º? As pessoas reclamavam muito depois da saída da Rotan, Rotan, Batira? Força Tática. Da Força Tática daquela região. O senhor pensa em voltar à Força Tática? Qual que é o pensamento? Essa é uma decisão que não depende do comando regional. Com relação ao 25º Batalhão, ontem, por incrível que pareça, nós tivemos, não tivemos só reclamação na área da Grande Cristo Rei. E foi muito agradável ouvir as pessoas parabenizando o Tenente Coronel Fortes, né, elogiando a atuação dele em função de algumas mudanças que ele, né, inclusive, acreditaram a minha pessoa, não é verdade. O crédito é ao Tenente Coronel Fortes, comandante 25º, está trabalhando muito. Os nossos oficiais, os nossos policiais militares, os soldados. Olha, você tem uma ideia, e eu convido os senhores a... Quem quiser, nossos portões estão abertos para assistir. O policial nosso senta para almoçar, não leva 25 minutos almoçando. Porque ele termina de almoçar e já vai para a rua. O pessoal nosso está trabalhando muito. Isso tem me deixado muito contente. Agora, não adianta querer resolver os problemas de criminalidade e violência somente com a Polícia Militar. A nossa parte nós estamos fazendo muito. O soldado mais moderno nosso está trabalhando muito. E o mais antigo não pode ficar por fora. Tanto é que ontem a reunião terminou 22h15, 22h20 da noite. Né? Então, nós estamos trabalhando muito, os nossos comandantes trabalham muito, estão na rua, estão presentes, reforçando. Só que o cobertor é curto, né? Então a gente cobre de um lado, descobre do outro. Por isso que nós temos que ter uma comunicação intensa com a comunidade, justamente para poder atender no momento em que ela mais precisa. O senhor conta com apoio? O senhor está pensando em visitar ou já recebeu alguma visita da Câmara de Vereadores? Eu já estive numa audiência pública lá, semana passada, né? Estarei visitando os entes, né, da administração em geral, poder executivo e legislativo do município, para estarmos, porque não adianta, sem o apoio dele eu não consigo trabalhar, não consigo ter os resultados que eu pretendo. Eu tenho o apoio, a Câmara Municipal me recebeu muito bem, essa semana agora eu vou visitar o prefeito municipal, porque eu preciso conversar com ele em relação à implantação da Rede Cidadã, que é um programa em nível nacional, um programa que traz muito resultado, e nós precisamos desse programa implantado na região da Várzea Grande. Olha, você que está em casa, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do SBT o comandante, o Coronel Paredes, é o comandante regional 2. São 5 municípios dessa região que a gente fala, o Vale do Rio Cuiabá, na Grande Cuiabá. Agora, cidadão que está em casa, que nossa audiência é muito grande, viu, Paredes, Coronel, lá em Várzea Grande. Eu quero pedir para você, meu amigo, saiba em quem votar. Primeiro, já votou. Agora cobre do seu vereador. Cobre para que esse povo faça alguma política. Desenvolva algum trabalho para o seu bairro. Coronel, quando o senhor fala lá atrás, no começo da nossa entrevista, que em Várzea Grande falta uma estrutura, áreas de lazer para poder condicionar jovens, para desenvolver esse tipo de atividade. O senhor chegou na cidade agora, no primeiro momento o senhor já identificou isso, né? Os jovens estão precisando ocupar a cabeça. É isso mesmo? Isso, exatamente. É claro que isso é um problema que vem se arrastando há mais de 15 anos, né? A cidade cresceu muito, é histórico. A cidade cresceu muito e não houve tempo para esse tipo de reparo, né? Mas agora nós vamos atuar muito forte, né? Junto com informações ao Ministério Público, informação ao prefeito. Se precisar de consultoria, o Comando Regional 2, nós temos condições de fazer esse tipo de consultoria, né, justamente porque esse é um problema que nos incomoda muito e pelo qual nós somos cobrados. Nós iremos fazer, claro que ninguém vai pressionar ninguém, colocar na parede, não é verdade. Nós vamos argumentar com relação a esse fator, de maneira urbana, de maneira política, né, muito tranquila, muito educada. Coronel, tem pessoas que dizem que o senhor é linha dura na Polícia Militar, um comandante mais enérgico, cobra resultados. Por conta de fazer, o senhor cobra esses resultados. O senhor considera desse jeito? Eu acho que não é verdade, não. Mudou, Coronel?
Não é. Pessoal, eu sou um cara que eu fiz um juramento de sangue muito sério, né, pela Polícia Militar. Eu busco não sou um cidadão padrão, né, eu estou em construção ainda, né, mas eu busco muito cumprir as minhas obrigações, né, cumprir com aquilo que eu jurei um dia perante a bandeira do Brasil, e eu levo isso muito a sério. E eu não cobro nada além que o regulamento e a legislação determina, né? Eu cobro exatamente aquilo que eu faço. Estão perguntando aqui qual que vai ser a prioridade do comando do senhor. A prioridade é baixar os índices de criminalidade e violência na cidade, retomar a sensação de segurança. Eu acho que a população de Várzea Grande merece isso, merece esse respeito, merece essa dedicação da Polícia Militar. E eu fui designado justamente para isso. Eu vi algumas faixas na cidade onde um vereador, e está lá o nome do senhor, de um vereador convidando a população para uma audiência pública, onde conversam com o comércio, pedindo para fechar o estabelecimento. Como é que é aquela situação lá? Veja bem, eu não tenho... A minha participação é como cidadão, como comandante regional, né? Então, eu tenho alguns posicionamentos em relação a isso. Eu acho que isso precisa ser discutido amplamente com a sociedade, com as entidades envolvidas, né? O que nós estamos fazendo, em que pese eu não ter autorizado o seu nome? O meu nome, mas eu acho que o objetivo é positivo. Eu estou aberto a essa discussão, e eu acho que precisa ser discutido. Qual que é o convite lá? Para que é? Para fechar o comércio às 11 horas? Visando diminuir os índices de criminalidade, né, que os comércios sejam fechados, mas eu sei que isso tem um aspecto econômico, nós também recebemos reflexos disso. O que eu penso com relação a isso? Nós temos que discutir amplamente esse tipo de assunto, e tem que ser uma decisão consensual, né? Determinadas situações podem ser negociadas, ampliadas, né? Mas nós temos que ver se realmente são esses os fatores, né? Não podemos pegar um programa que foi utilizado em São Paulo. Eu vi o nome do senhor, eu pensei que o senhor estava já... Não, eu não autorizei, mas o que for para o bem da região, eu acho que, né? Eu acho que é positivo. Então, o que nós precisamos fazer? Existe uma programação da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, no sentido de discutir nos bairros esse tipo de programa, e eu acho que isso é importante, é fundamental que isso seja feito, e o projeto aí, nesse caso, retornaria para a Câmara de Vereadores. E o que nós pudermos fazer para colaborar, nós vamos fazer. Eu pedi para os vereadores, né, começar a mexer o doce, que nem fala o ditado popular na região, porque meus amigos vereadores caçaram o presidente da Câmara, afastaram lá em Várzea Grande. O camarada voltou. Aí tá todo mundo lá agora. A discussão já visando, atenção população. Tem muitos aí visando a questão de ser deputado estadual. E na cidade de Várzea Grande está precisando de segurança pública. Estamos ao vivo com o comandante regional. Assumiu há quanto tempo, Coronel? Eu assumi um pouco menos de 30 dias. De 30 dias. Tem um internauta que ligou aqui. Internauta não, um telespectador que ligou aqui. O que o senhor pode falar sobre o movimento que está acontecendo na internet dos policiais militares sobre a greve? O senhor acredita que vai afetar diretamente o seu comando? Olha, eu como policial militar me preocupa, né, esse tipo de situação, mas eu não estou autorizado a falar sobre esse assunto e nem tenho conhecimento profundo como está se dando esse movimento. Então eu prefiro me abster. Certo. Comandante, quero te agradecer então, nesse primeiro momento de entrevista aqui nos estúdios. Pode contar com o programa Comunidade do SBT, o Grupo Roberto Donner de Comunicação. Queremos ser parceiros do senhor também, informando o que acontece por lá e abrir o espaço para o senhor possa levar as boas ações através também desse programa. Muito obrigado. A Polícia Militar e o comando, em especial o Comando Regional, comandante do 4º Batalhão, comandante do 25º, né, e as demais unidades, agradece essa oportunidade e o que os senhores precisarem, nós estamos à disposição. Nós somos uma instituição técnica, né, que precisar para amenizar os problemas que nós temos, nós estamos à disposição. Ok.